que tem coisas incríveis nesse acervo, né? E a gente começou a se preocupar sobre o destino desse acervo, né? Que deve incluir umas 8.000 horas de filmagem. A gente já conseguiu digitalizar 1.800. E desde então a gente vem batalhando, não é? Recursos, não é? Para continuar esse trabalho de um acervo que não é um acervo, porque além de ser digitalizado, tem que ser catalogado, né? Inserido no sistema de busca, enfim, tem ainda um percurso enorme a ser percorrido, né? E tem sido bastante difícil, né, gerar um interesse e um financiamento consistente para tratar esse acervo, né, que a gente considera que não é, a gente é, de certa forma, fiel conservador desse acervo, que em última instância pertence aos povos que estão retratados ali, né? Isso é uma perspectiva nossa desde o começo do trabalho, quer dizer, mobilizando os indígenas. Eu tenho que me policiar. E de participar, e quer dizer, eles que a gente só jogou as ferramentas na mão deles, e, enfim, é um trabalho de colaboração, não é um trabalho autoral, né? É um trabalho de escuta, né? Acho que o cinema do Vida nas Aldeias nasce nas aldeias, não nasce na cabeça de nenhum autor, né? E nasce de uma convivência, de uma escuta, de uma dinâmica coletiva, não é? Então, em respeito ao pacto, que não é um pacto escrito, nem falado explicitamente, não é? Mas em respeito a essa relação, não é, de parceria, e um acervo que foi, principalmente inicialmente, mas até hoje, não foram registros para fazer filme, em princípio, né? São registros extensos de uma memória, né? De construção de uma memória de coisas que a própria ato de filmar acabava estimulando, né? Revivências, não é? Para serem registradas, não é? Então é realmente um acervo de memória, não é? É claro que daí saíram muitos filmes também, não é? Mas filmes que usam, sei lá, 5% do material, não é? Então, o acervo é muito maior do que os filmes, né? E ainda são um tesouro a ser descoberto para muitas outras produções e montagens, não é? E a gente começou realmente a se preocupar, não é? Primeiro, onde a gente começou digitalizando as mais antigas, né? o material analógico, né? E se preocupar qual que vai ser o destino, qual é a instituição que vai acolher esse acervo e que respeite esse compromisso com as comunidades, que respeite o acesso, não só o acesso
mas o direito de resolver quem é que vai ver, quem vai usar, como vai usar, não é? E é uma equação muito difícil, não é? Porque, bom, o Brasil queima seus arquivos, o Brasil é um país sem memória, né? Quando a gente fala de acervos governamentais, toda vez que muda a política, muda tudo, não é? Por mais que você tenha estabelecido, a gente tinha inclusive um contrato de parceria com a Cinemateca, que em última instância seria um lugar para esse material tá lá preservado, desde que, inclusive nesse contrato de colaboração estava previsto, né, chamar representantes, pelo menos dos povos que têm mais material, um material mais significativo naquele acervo, embora tenha materiais ali de 62 povos, né, tem alguns, né, talvez uma quinzena ou 20, né, que tem, assim, uma quantidade respeitável de material, de memória contida nesse... Eu fico sonhando, quer dizer, é uma utopia, enfim, esse país é tão colonial, né, que não só o Estado brasileiro até hoje não financia de maneira autônoma instituições indígenas na área da cultura, né? Parece que a gente está sempre no início da era colonial, sempre o Estado enfim, os políticos, enfim, o Brasil está sempre em guerra, sempre disputando território com os índios. É uma guerra eterna que não termina nunca. A gente não chegou ainda nesse estágio de desenvolvimento humano para reconhecer, quer dizer, a dívida histórica que esse país assassino, né? Por isso um pouco que eu dediquei uma parte da minha última produção cinematográfica, 2 filmes sobre genocídio, né? E o primeiro, um genocídio de índios isolados, completamente invisibilidade, que a gente está tirando assim do fundo da invisibilidade. O genocídio, que os especialistas dizem, não, você exagera, é um etnocídio, não é um genocídio. Mas é um etnocídio que acaba num genocídio de toda maneira, né? Que é o genocídio permanente dos Guarani Kaiowá, né? Sobre os quais pesa eternamente essa criação do STF, que é o marco temporal, que parece que agora se arrependeu da sua criatura, né? O STF inventou esse negócio que, desde que foi criado, as reservas Raposo Serra do Sol, estava nas condicionantes. Lá vocês vão ganhar por causa da campanha internacional, mas olha, é a última, hein? Esse é o recado do STF. E recentemente o STF resolveu voltar atrás e declarar inconstitucional essa proposta, zerar a história dos índios e não a nossa. A grande frase do João Mendes, quer dizer, se continuar assim, os índios vão reclamar Copacabana. E não é bem assim, né? Atrás dessa colocação meio perversa, não é? Os Guarani Kaiowá estão reclamando terras onde seus avós morreram. Não é o povo judeu também que reclamam a terra porque está escrito na Bíblia,
não tem essa profundidade histórica. Então, o que os povos indígenas estão reclamando, né, são coisas muito mais próximas temporalmente, né, e muito mais consistente. Quer dizer, os avós nasceram ali, e muitos adultos também. Não é? Enfim, e se a gente vai para instituições privadas, é o esquema proprietário. Quem é que vai fazer esse acordo de fiel preservador dessa memória indígena, já que não tem instituições indígenas, né, que deveriam ser, sem nenhuma condicionante, financiados pelo Estado brasileiro, né? Qual é a instituição privada, né, que vai assumir esse... Então, enquanto não se resolve isso e não se arruma dinheiro, porque a gente já sonha um passo adiante na tecnologia, no dia que a gente vai botar esse acervo na nuvem e uma chave para cada população indígena de acesso para baixar, subir o que quiser, na hora que quiser, né, sem estar dependendo de uma instituição, mas isso tem um custo. Né? E nessa batalha aí, não é, a gente tem tentado arrumar dinheiro, né, para continuar, pelo menos, não é, essa digitalização tanto do acervo analógico como o digital analógico, que na verdade é o mais frágil de todos. O VHS era muito mais sólido do que o HDV, que está desaparecendo. Né? Agora precisa botar num tape, numa espécie de forno de micro-ondas para secar a fita, depois ela passa uma vez, depois ela acaba fragmentando, né? Então, esse material, a última leva de material entre o analógico e o digital, né, é a mais comprometida. Né? Faz alguns anos que a gente tem um programa de devolução de acervo para as populações que estão ali retratadas. E isso é uma aventura maravilhosa. Assim, eu queria chamar, inclusive, a Ana Carvalho, que participou da última expedição, última aventura nesse sentido, que foi uma experiência, já fizemos isso com... Bom, a devolução é o princípio gerador, né? Quer dizer, todo o movimento do Vim nas Aldeias começa na devolução imediata, e é isso que gera toda a dinâmica de criação, de revivência, de encenação, o real revivência de momentos de retomada cultural muito importante. Né? A gente fez um curso chamado Ianguá, Imagem e Memória, que dá uma ideia para povos que estão num processo de mudança muito rápido. Né? A gente viu nessa devolução, que foi uma devolução financiada pelo Itaú Cultural, com equipamento da comunidade, oficina, 300 e tantas horas de acervo feitos final da década de 80 e 90, né? E, portanto, já fazia um acervo que tinha mais de 30 anos, né? E que uma plateia de mais de 1000 pessoas, acho que foi... Depois teve o Gavião, que teve uma plateia dessa dimensão, né?
uma plateia toda noite, lá 1000 pessoas assistindo trechos que eles selecionavam das 300 horas. E são devoluções que são feitas a partir de demandas, né? Como morreram muito cedo alguns grandes mestres de cerimônia na UNB, os que sucederam esses mestres se sentiam um pouco inseguros, sabendo que alguns elos dessa narrativa musical de 7 meses, que não é pouca coisa, não é? Eles tinham perdido alguns cantos, elo dessa narrativa, não é? E tinham um velho sonho de ir lá para o acervo do Vida nas Aldeias, ver se encontravam esses cantos perdidos, não é? Mas a gente preferiu fazer uma devolução in loco, né? Claro que para socializar não só com os mestres, os novos mestres de cerimônia, mas toda a comunidade. E foi uma reação incrível, né? E acharam, de fato, alguns cantos que estavam perdidos, não é? E se imaginarem a velocidade com que as coisas mudam, eles nunca tinham visto uma canoa de madeira, de cerejeira. Eles só conhecem, a nova geração só conhece a voadeira de alumínio. E foram descobrindo coisas, né? E se espantando com as coisas, né? Viram seus pais, seus avós de estojo peniano, aí viraram e falaram: "Mano, quem é esse pessoal?" E os velhos falaram: "Como quem é? Somos nós. É que feio!" Né? Como que feio? Enfim, para vocês imaginarem, em 30 anos, né, toda a redescoberta desses arquivos, né? E essas devoluções têm um pouco duas faces. Por um lado, gera tristeza por alguns que veem seus parentes próximos e tal, mas ao mesmo tempo essa tristeza, ao ver essas coisas, é também uma virada de página. Chegou uma velhinha para mim e falou: "Olha, eu vi meu marido, que morreu faz anos, fiquei triste, tive saudade dele. Mas tudo bem, já passaram muitos anos e ele já virou espírito. E aí, você quer ver mais amanhã?" Quero ver mais." E aí, enfim, e alegria também, ao mesmo tempo, a felicidade de reencontrar, rever pessoas importantes que se foram, e também o prazer das crianças estarem conhecendo personagens importantes das suas narrativas, da sua história, né? Então, essas devoluções trazem essa coisa toda, mas é também um motivo de reencontro e um momento de reflexão das novas gerações. Então, falado isso, a gente vai dar um pouco um relato. Nós resolvemos devolver. As novas gerações sabiam que tinha um filme chamado A Festa da Moça, que foi o meu primeiro documentário, e também a minha primeira aula do sentido daquilo que eu tinha me proposto a fazer, né? Que era uma coisa meio higienista, assim, de compartilhar problemas face ao contato, né? Por exemplo, ver os Yanomami e os Kayapó e os Namiquara face aos madeireiros, enfim, uma coisa... E não, o que despertou foi um despertar de memórias, né? E de retomada
de coisas. Então a gente resolveu, eles queriam ver esse filme, a gente resolveu fazer uma devolução integral do material, né? E foi uma aventura muito interessante. Levei comigo dois indigenistas da minha geração, né? O Ariovaldo, que fez curso comigo em lá, 70 e pouco, e o Ariovaldo são dois indigenistas que estão aposentados, são velhos como eu, mas que trabalharam, dedicaram 30 anos de sua vida naquela região, né? Então essa viagem foi um grande reencontro, né, com as populações Neliquara, Negaroteiro, Omandê, e nos locais onde foi filmado A Festa da Moça, né? E ali reencontramos todos aqueles meninos, para quem conhece o filme, não é? Feito numa época que todo mundo era monolíngue, muito pouca gente era capaz de fazer uma tradução, por mais tosca que ela fosse, não é? E eu não tinha noção. Primeiro, aprendi a filmar naquele ato, não é? E não tinha nem noção do que seria fazer um filme, né? E com meus amigos ele fez um filme clássico, com uma voz global, narrando, mas por mais elementar que fosse o filme, transpirava assim, um acontecimento muito vibrante que a gente tinha conseguido captar. Estavam lá grande parte dos meninos que viveram esse momento, né, de furação de nariz e de beiço, não é? E a gente aprendeu muita coisa, não é? E eles ficaram enlouquecidos em reviverem esse momento. E aí, durante as projeções do material, não é? E estavam lá a Ana e o Tiaguinho, naquela escuridão, filmando as reações à projeção, né? Entre outras coisas, quer dizer, um dos que foi furado ia lá para a tela e falava um monte de coisa ainda que a gente vai ter que traduzir. Uma parte está em português, né? Mas foi uma catarse novamente, não é? Ver aquilo tudo. E também descobri, né? Falava, não, o capitão está falando isso, não, o capitão está contando a história da moça, o capitão, depois a gente vai para um penhasco, e eles estavam vivendo um momento muito especial, depois de ter sido deportados para Chapada dos Pareci, uma terra absolutamente árida, que não tem nada a ver com eles estavam retomando, com o apoio do Marcelo, retomando aquele território. E a gente era um grupo, eu era por fora, mas eu era um pouco o cara que botava a boca no trombone, né? E a retomada dessa área foi sacramentada no Tribunal Russell, do qual eu fui acusador do governo brasileiro, que queria devolver mais pequenas ilhas no Vale do Guaporé, não é? E tinha sido desenhado, pelo menos, várias ilhas contínuas, né, para esse território, e a repercussão do tribunal e as condicionantes do Banco Mundial, do qual o governo brasileiro dependia na época. Hoje o governo empresta para o Banco Mundial, eles são PIB, sei lá. E então ele estava vivendo um momento muito especial de retomada do seu território. Estavam eufóricos, vão lá no penhasco e ficam falando mil coisas que a gente não sabia. Eu filmei muita coisa
absurdas, como não falava a língua, né? Mas você sente que está sendo dito uma coisa importante, né? E aí eu filmando, né? E aí, já vendo o material bruto que a gente preparou para mostrar para eles, a gente falou, puxa, mas esse filme merece muito mais, né? E a gente decidiu, então, em janeiro vai lá um Mamãe D, que vai traduzir tudo. A gente vai remontar, vai ser um novo filme, né? A Festa da Moça, agora na voz do Capitão Pedro, que é um líder muito importante para eles, foi assassinado por seu genro Pareci, talvez armado por seus filhos, um assassinato porque o Capitão Pedro não admitia a venda de madeira. E a nova geração queria pegar no dinheiro, né? E mataram o velho. Só que o velho é uma lenda, né? E o que eu já falei aqui para vocês, os velhos ficaram muito felizes das crianças estarem vendo o capitão ali falando, né? Eu chamando o Jaci, que estava presente também, que hoje é um velhinho, né? E disse uma coisa muito bonita, falei, por um momento o capitão voltou a estar entre nós. Então foi umas coisas muito emocionantes. Diga aí. Boa tarde, gente. Vou só dar um contexto assim, do que foi um pouquinho antes dessa viagem, para a gente chegar nela, né? Esses projetos de devolução, eles estão... Bom, o acervo, como o Bassan falou, é o coração, né, do Vídeo nas Aldeias, é o coração dos filmes. E desde a sua constituição lá naquele momento nos Ambiquara, né, de filmar e projetar, ele se torna justamente isso, né, essas imagens se tornam essa devolução e esse olhar para si e o que é gerado depois disso, e essas reflexões, e aí com o tempo, né, vai ganhando toda essa dimensão temporal e passando por gerações. E esse acervo estava ali, né, sempre, desde sempre, se constituindo e se atualizando. E aí em 2016 a gente teve esse convite da Bienal de São Paulo para montar a exposição, né, que a gente chamou justamente de Arquivo Aberto. Foi a primeira vez que a gente se debruçou, né, pensando sobre esse material. E começou a viajar e dar aquele comichão, a gente, olha isso que está aqui, né, na nossa mão, nos atravessando e atravessando todo esse tempo. E aí a gente criou um projeto muito pequenininho, que não se sustentava, que chama justamente Arquivo Aberto, que é uma série de 5 episódios. A gente pegou os primeiros povos com os quais o Ansan trabalhou ainda na década de 80, década de 90, e a gente começou a passar que no final das contas o que a gente queria era justamente a devolução, era o que motivava e é o que gerava e justificava e sustentava esse projeto, né? E aí a grana pouco, então era sempre isso, uma devolução era feita quando estava se fazendo um filme ali no Chicrinha, a outra nos Gavião, e sempre esse processo da devolução acontecendo ali, até que a gente chegou então, a gente ficou brincando entre a gente que era um mito de origem, né? Finalmente a gente ia voltar. Ali, 37 anos atrás, o primeiro filme do Vídeo nas Aldeias, que era a Festa da Moça, e na sequência Os Isolados do Melê, que você ainda vai contar um pouquinho aqui. E tinha uma coisa, acho que tem uma coisa nesses arquivos, que tem 2 momentos assim também. Tem aquele momento quando a gente senta ali no escritório ainda e começa a assistir o material, né, que a gente retoma esse material e vai assistir, vai pensar junto ali o que é que vai ser passado, como. Muita coisa que Ivan San também não se lembrava de ter filmado, e aí é quando esses arquivos começam a ganhar vida de novo, né? Porque eles estão ali nas prateleiras, tudo amassado, tudo empilhadinho, a gente fica, né? Você tem uma memória visual de onde está aquilo, né? Ele sabe, isso aqui está na fita tal, isso aqui está ali, está aqui. Mas, de fato, esses arquivos só ganham vida nesse momento, assim, né? Na hora que a gente passa a assisti-lo junto, e aí vem, poxa, eu filmei isso, em tal momento, isso aqui eu nem lembrava, isso aqui, Marcelo estava junto, ou Fausto estava junto, isso aqui foi num contexto tal. Então, tem que ter essa primeira camada, né, de memória desse arquivo, e depois, quando a gente volta para as comunidades, aí sim, né,
é emocionante, e é isso, as pessoas começam a se ver, começam a ver seus avós, seus tios, seus pais, seus parentes vivos, seus parentes mortos, e gera coisas magníficas, assim, de pessoas traduzindo, né? A Elizabeth, por exemplo, lá nos Maimandê, né? Ela, de repente, esse episódio que o Vincent conta, do Capitão Pedro no penhasco, que é um penhasco lindo, imenso, que você vê toda a mata deles assim, ele está falando da retomada da terra, ela vai narrando, ele está falando isso, ele está falando isso, ele está falando isso, e ela traz outra camada da história que não está sendo falada, mas ela diz, mas isso aconteceu por causa daquilo, né? Então vai se revelando toda uma história, né, que tá presente nesses arquivos e para além deles, assim. Então é lindíssimo, e essa viagem especial foi muito emocionante, assim, porque era isso, né? A gente estava falando de um primeiro filme, estava falando de uma primeira experiência e de um processo que foi gerando o que é, e o que se tornou o Vídeo nas Aldeias, e posteriormente a formação dos cineastas, né? Mas esse dispositivo sempre de mostrar as imagens se manteve como força motriz mesmo desse processo, e foi magnífico, assim, para mim particularmente, né, falando da minha experiência, assim, foi lindíssimo. Eu ficava brincando com você, eu falei, não, eu estou voltando pela primeira vez, né? Que eu nunca tinha ido, mas era um material com o qual eu tinha acompanhado a montagem dos filmes, tinha me debruçado sobre eles, então era um reconhecimento da paisagem, um reconhecimento dos lugares, dos personagens que ainda estavam, né, das pessoas que estavam vivas. Foi muito lindo, assim. E aí a gente teve vamos remontar a Festa da Moça, né, agora, com a possibilidade da tradução, que muda tudo. A gente tem descoberto um mundo, assim, agora, olhando para esse material, com as pessoas já traduzindo ali na hora mesmo, né, falando, não, isso aqui é isso aqui, opa, peraí, vamos olhar para isso. E até que a gente chegou, então, nos Isolados do Omerê, né. Os Negarutê nunca reviveram, nunca mais fizeram furação depois daquele momento da Festa da Moça. E ficaram instigados. Eles vão fazer de novo. Os Mamãendês fizeram algumas furações, mas só do nariz, porque não dói. Né? Alguns isolados. E se revelaram outras coisas, né, naquele momento. Na verdade, aquela furação, evidente, entrou numa catarse, fizeram filmar os 20 e tantos que furaram, porque todo mundo tinha que se ver e tudo mais, mas, na verdade, não é a catarse do filme que essa furação tinha sido planejada pelo Capitão Pedro secretamente, que tinha convidado 2 xamãs Namiquara, lá da Chapada dos Parecis. Sempre é um grupo vizinho, outro, que vem tirar a moça, né, cabe a eles e não ao próprio grupo. Né? Então eles viriam para tirar a moça e já estava, porque quem tem que furar é xamã, né? Já estava secretamente articulada essa furação, não é? E era secreto porque o capitão não queria que os jovens fugissem. Então falou, nós vamos tomar um banho de cachoeira e a gente vai servir peixes para vocês. Aí chegou na hora, não tinha peixe, mas tinha um banho de palitinho vermelho. Eu filmei assim a cara de pavor daqueles meninos, depois do primeiro, segundo, do chororô todo, não é? E de fato, reentrevistando hoje alguns desses meninos, e aí eles ficou com medo, estava apavorado. Acho que 2 ou 3 fugiram. 3 conseguiram fugir ainda, não é? Enfim, muitas descobertas. Era uma viagem de entrega e de despedida, mas a roda girou e vamos voltar à Festa da Moça com outro título, enfim.
porque não vai ter edital para reeditar um filme velho. E aí a gente foi para Corumbiara, eram 2 capítulos, né, Nambiquara e Corumbiara. Né. Eu até estava assim, receoso, porque eu tinha estado lá em 2011, acho, com a profissão repórter, né, e tinha mostrado um pouco no computador imagens do primeiro contato para tirar Mantua, e a Mantua estava fazendo um negócio, de vez em quando ela dava uma olhada, nesse meio... Mas o menino dela, com o olho regalado, eu dizia para o cinegrafista da Globo, lá do profissional repórter, foca no menino, o menino está alucinado. E ele fez 2 takes de 10 segundos e não valeu de nada. Mas, enfim, qual seria o interesse deles, né, em ver? Né? Ele também tinha mostrado algumas coisas para o Zaconsul, né, que tinham visto aquilo com mais do Zenauenê, não sei o quê, com um certo espanto. Né? Mas o que a gente encontrou lá foi muitas novidades. Né? Primeiro, uma jovem linguista que estava começando o trabalho dela, depois que eu já estava terminando, né, a Carol Saragossa? Aragon. Saragossa. Aragon. E ela, todos esses anos, ela trabalhou lá e aprendeu a falar fluentemente a língua Consul, que apenas 3 pessoas no mundo falam. Né? E isso foi uma coisa surpreendente, maravilhosa. Ela diz, Vansan, você me entregou o DVD Corumbiara, me dizendo, eu nem lembrava disso, me dizendo, espero que você ainda decifre esse enigma aqui. Né? E ela voltou comigo, foi lá porque sabia que eu ia estar lá, ela estava em outra região lá. E foi muito, muito importante esse encontro, não é? E antes que o velho morresse, eu fiz muitas entrevistas de áudio com esse velho, né, tentando mapear o que não foi um só ataque e assassinato. Foram vários. Né? E tudo isso se deu num certo círculo em torno do Igarapé Umerê, onde se divide em 7 grandes fazendas, 7 latifúndios, não é? E, enfim, cada um expulsava e mandava para outra fazenda, e o outro ia lá tal. E teve com o alemão, que a gente chama ele de alemão, mas é o Altair Algaia, que trabalhou com o Marcelo, está no filme Corumbiara, né, e consegue lá trabalhando e conhece profundamente a hidrografia da região. Então eles estão fazendo um mapeamento da sequência de crimes que foram cometidos lá, não é? E, inclusive, coisas que estão no filme Corumbiara, mas que o intérprete não traduziu porque ele foi envergonhado. Né? Uma hora, quando Igu fala, eu vi eles carregarem o corpo do meu irmão. E ele diz assim, será que levaram para comer? Aí o Passacá, que era o intérprete, que tem uma língua bem... não tão próximo, mas dava para decifrar o que ele estava falando, né? Riu assim, todo constrangido, e deu essa tradução, mas parece que ali também está contido detalhes desse assassinato, que não aconteceram, inclusive, naquele local que a gente acha as cerâmicas e os machados, né?
aquele foi um lugar que eles foram atacados, mas conseguiram fugir porque eles já tinham sido mortos. Foram assassinados 12 pessoas desse grupo. Essas pessoas têm um nome, são pessoas, não são números. A Carol levantou o nome de todos eles e o parentesco com cada um deles, e dizendo que esses corpos foram esquartejados e jogados no rio. Então, aquela nossa esperança de um dia nós vamos descobrir essas ossadas não cabia, né? Esse enigma foi resolvido. Mas a dimensão do genocídio ali ganhou meu Deus, uma consistência, né? E a gente, já vendo o material, é um material muito grande, eu filmei vários anos isso, e já tinha passado, na época da digitalização, puxa, mas esse material não é uma série, não é um filme, não é? E outra coisa, do lado dos Canoê, não é? Aquele menino que a Tia Mantu teve com o velho Afonso, que eu filmei, que é a cena final do filme, não é? Ela abraçando aquele menino, né? Virou um adulto. E é um menino bilíngue agora, e que também abre a possibilidade hoje, né, de retraçar a trajetória do povo Canoê, não é? Que também a velha contava, o Roberto Monozinho tinha traduzido, né, que os homens tinham ido para uma fazenda buscar ferramentas, foram, voltaram, e uma segunda vez foram e não voltaram mais. O que a gente pode deduzir dessa narrativa, né? Enfim, e aí realmente, definitivamente, abriu a questão, vamos fazer uma série, não é? Colombiana vai virar uma série, não é? E o Altair e a Carol vão escrevendo um livro, né? Enfim, quem foram os assassinos? Os donos dessas 7 fazendas, que tudo aconteceu ali. E eles tinham controle dessa situação, certo? Então, vamos nominá-los, não vamos acusar, mas cada um que tire suas conclusões, certo? Enfim, voltou à tona com novos detalhes, 30 anos depois, né? Isso é incrível, né? E é isso. Nesse processo, a gente colheu um depoimento, uma conversa, não foi nem depoimento, a gente conversou muito com o alemão e a gente foi gravando essa conversa com ele, acho que foram 2 dias, né, que a gente... Fora as conversas de todo dia ali ao redor da mesa, né, onde as coisas, na verdade, eram onde a gente ia, de pouquinho em pouquinho, a gente até brincava que era rádio Merê, porque o alemão sentava ali ao redor daquela mesa e narrava histórias de todo esse tempo, né? E eles 3, né? Anos, estavam ali, estava Marcelo, enfim, então, e Carol, né, junto, então os 4. Os detalhes, essa filigrana dessa história iam de fato aparecendo, e era sempre um susto, né, Dançando? Porque assim, a gente achava que era isso, não era isso, tem mais, né? Então, essa coisa das ossadas foi um susto, né, no sentido, poxa, a gente achava que a gente ia encontrar isso no sentido de que a gente ia poder ter alguma justiça possível, né, e essa ossada está perdida naquela rede fotográfica toda, e esses depoimentos muito detalhados, né, e ele conta também que era isso, eles estavam dentro de uma fazenda, os fazendeiros mandavam
os capangas iriam atrás deles, e eles se escondiam, e de repente eles caíam em outra fazenda, e o fazendeiro falava, estão aí, agora o problema é seu, e iam atrás deles, enfim. As crianças não podiam chorar, a Carol falou, as crianças não podiam chorar, porque elas iam ser descobertas, então isso reflete ainda hoje nas mulheres da FUNSUR que estão lá, ela falando disso, né, elas não choram, tem uma coisa de tampar a boca, porque qualquer ruído, qualquer coisa era fatal, literalmente fatal, né? E num dado momento, e aí, enfim, o alemão vai passando todo esse processo, ele está se debruçando em cima dessa documentação, Carol em cima dessas traduções, eles estão num processo muito dedicado e muito compromissado em contar e narrar essa história, né? E Vincent chega num momento que até pergunta, ele fala, mas por quê? Por que você está contando essa história, né? Aí ele fala, poxa, não tem mais justiça possível, né? Não tem nenhuma justiça possível para essas mulheres ou para os canoeiros. Não há nada que vá reparar o que eles viveram, né? E o que eles vivem. Ele falou, mas eu preciso te contar essa história, né? As pessoas precisam saber essa história, assim. E o alemão. E Corumbiara é isso, né? Martira é isso. Enfim, é uma história sem fim, né? Uma história que não acaba, porque ela vai o tempo inteiro que é a história dos povos indígenas no nosso país, assim. Mas tem dois momentos foi muito interessante. A gente mostrou as imagens do primeiro contato e o menino, de novo, um menino que já é um Bocoá, ficou assistindo. No dia seguinte a gente puxou uma conversa e ele falou, não sei muito, eles não contam. Aí parece que detonou o Purá, que é o irmão da Tina Mandu, desandou a contar coisa que também nós vamos ter que traduzir. E que foi muito interessante. Depois da reação, eu não sei grande coisa, que eles não contam. Aí eles resolveram contar para o menino, né, o negócio. E eu acho que também, um dia um filósofo me perguntou, Vincent, por que os filmes são tristes e os filmes dos índios são alegres? E por isso, né, tem algumas histórias que precisam ser contadas, que talvez os meninos ainda não tenham acessado. Mas outra coisa surpreendente, e que foi uma grande lição, não é? A gente estava discutindo com a Carol que pedaço, qual vai ser a reação, que pedaço a gente vai mostrar. Então tinha lá uma noite que eles fizeram uma festinha, que viraram a noite cantando lá, e estavam todos eles ainda, né? E eu falei, vamos começar por essas imagens que são mais, né? E as três ficaram assim, paralisadas, né? Mas foi boa a reação, né? E aí a gente resolveu fazer mais projeções para elas. Era assim, no computadorzinho ali, as três ali, sentado na intimidade, não é? E aí tem umas imagens, aconteceu uma outra tragédia depois do contato, eles moravam meio longe, e uma árvore caiu em cima da Maloca e matou uma menina, e quebrou a bacia do Congu, né? E aí pintavam as imagens dessa menina, não é? Pequena, e a Carol, puxa, mas isso é melhor a gente não mostrar, porque essa mãe nunca mais tocou no nome dessa criança, nunca tocou nesse assunto. Falei, não, tudo bem, então não vamos mostrar, né? E lá pelas tantas deixamos correr a fita, não é? Digital, né? Mas de repente começou a aparecer a menina. A gente ficou assim meio... E olhando para a mãe impassível.
não é? Altiva, né? Altivo. Assim. Parecia que... E a Carol também ficou meio chocada. Falou, puxa vida, eu esperava uma reação, né? E ela tem essa reação. E ela aventou essa hipótese. Sabe por quê? Talvez, hoje ela tem outro nome. Ela é uma outra mulher. E a gente ficou pensando na capacidade de cicatrização de traumas sem psiquiatra, enfim, dessas mulheres que eu conheci no momento do contato, né? A gente contactou primeiro a Velha e o Popak, um dos adultos, né? E depois uma canoe foi lá e foi um contato meio sequestro, né? As canoe, quando viram que a gente ia encontrar, elas tomaram a frente, né? Dizendo, não, vocês vão se perder e eles, se você encontrar, eles vão flechar vocês, então deixa com a gente. E de fato, a cena lá do primeiro contato com o cara, povo apavorado, a Velha fugindo, e o outro segurando do braço. E no dia seguinte, essa mesma Índia foi buscar as mulheres, né? E quando as mulheres passam por nós, elas estavam dizendo, bom, agora eles vão matar todo mundo. Né? Então eram 3 mulheres, eram 4, tinha uma menina também, que morreu depois, apavoradas, né? Muito assustadas. Né? E a gente encontrou 3 mulheres felizes, acolhedoras, festejando o nosso retorno. Foi uma coisa incrível, né? A alegria delas, essa força de regeneração, essa força vital, né? Ali, de uma alegria, assim, de uma satisfação, gozando a vida, né? Num ambiente que eu falei alemão, eu chamo isso aqui de campo de refugiados sobreviventes de um genocídio. Mas tão bem tratados, tem tudo que precisa, tem casa, tem comida, é assim um jardim do paraíso, fruteiras para todo lado, uma reserva de 40 mil hectares. E essa foi uma lição, acho que foi a lição mais incrível, né, dessa temporada. A reação dessa mãe, né, vendo a filha, né, a gente ficou admirável. Essa questão, né, da alegria, elas são incríveis, assim, são maravilhosas, falam, né, falam muito, falam uma em cima da outra e pegam muito na gente, tem uma coisa muito física, assim, pega, puxa cabelo, roupa. Sabe que a gente não entende nada, mas... e continuam falando, e querem mostrar tudo. E elas têm a matinha delas ali atrás, então planejaram uma pescaria com a gente, né, para pescar um tamborizinho desse tamanho, assim, foi uma farra a pescaria, assim. E depois queria parar para caçar porcão, aí o alemão foi, caçou o porcão, e aí tem que caçar o porcão, enfim. E aí eu lembrei, você falando isso, eu lembrei da Carol, ela falou, Lana, quando eu cheguei aqui, eu estava muito carregada e muito imbuída nessa missão de desvendar, né, esse mistério e de dar corpo, a partir dessas traduções, desse entendimento ao que foi esse genocídio e querer falar disso o tempo inteiro. E elas foram me dizendo assim, do jeitinho delas, que é isso, a vida se renova e se expande de maneiras muito inauditas, assim. Né? Elas queriam falar de cosmologia, elas queriam falar dos bichinhos, elas têm uma gama de aves e bichinhos dentro da casa que eles delas. chamam de filhos. Que são passarinhos, elas passam horas alimentando aqueles bichinhos, aí tiram para cá, levam outro para lá. Enfim, é isso, a vida se renovando ali. E de repente a gente vê também 3 mulheres que já não querem mais ter filhos, de fato, elas são as últimas do seu povo, que é um negócio de ficar sem ar, assim, né? E aí do outro lado você vê os canoê, que tá lá Tiramatu, né? Naquela figura enigmática, trágica dela, linda, né?
força, de uma realeza, o Purá, que é uma doçura, né? E o Buquá, que se casou com uma Aruá, e eles tiveram um cãozinho Aruá, né? Então, assim, a vida se renovando não só naquele espaço, mas na continuidade dela também, né? Um bebezinho que está prematuro, ainda bem pequenininho, ele nasceu com 6 meses, está com 3 meses agora, a gente chegava a dar uma agonia, assim, né? Se esse bebê ia vingar ou não. Mas é isso, né? Também, assim, é toda essa história, toda essa tristeza, assim, e a vida dizendo também, olha, eu vou me imbricando aqui, né? E ela dizendo isso pra gente o tempo inteiro. E aí a gente saiu, de fato, com esse compromisso e com essa missão não de remontar a Corumbiara, como a gente se propôs a remontar a Festa da Moça, mas de contar essa história junto, né, com esse livro que Carol e o Altair estão fazendo, mas já com essa perspectiva de quase 40 anos depois e com essa tradução possível, né, para que essa história seja narrada, contada e multiplicada e que ela atinja a nós todos, assim, de alguma maneira. É isso, enquanto a gente não resolve o negócio do arquivo, a gente vai vivendo com eles essa aventura, esse olhar sobre o que aconteceu, o passado e o presente que se renova. Acho que já está na hora, né? Não sei se a gente abre para a conversa. 15 minutos. Talvez emendar 2 perguntas, posso ajudar? Deixa eu falar uma coisa aqui. Acho que está funcionando. Aí, verdinho. Eu estava sempre ligado. Obrigado, Vanzana, por esse relato. A Júnia e Carol estão falando que a gente tem 15 minutos, então a gente poderia emendar pelo menos 2 ou 3 perguntas para o Vanzana. Eu começaria com a primeira, assim, e sendo bem breve. Eu acho que o pessoal aqui, acho que todo mundo já viu o Corumbiara, né? Não sei, se não viu, tem que ver o Corumbiara, inclusive para poder entender um pouco melhor essa saga, esses nomes de pessoas que foram citados aqui, né, que aparecem lá no Corumbiara. E, bom, eu sugeriria vivamente que o pessoal que financia, né, que dão recursos, que visse também, porque dispensaria qualquer projeto para poder decidir se aprova ou não o projeto do Vídeo nas Aldeias, vendo esses filmes e essas histórias assim tão necessárias, tão importantes, que o Vanzana, né, há 40 anos já retrata, e agora com essa perspectiva de remontar a Festa da Moça, ou seja, né, essa história através do cinema e do indigenismo e da luta indígena precisa, até por uma questão de alívio, né, desses massacres e tal, essas histórias precisam ser recontadas, precisam ser repassadas para as gerações futuras, através do cinema, através do livro. Que bom que, né, Carol e Alemão estão apontando, vão fazer um livro sobre o caso do Corumbiara. Mas a minha pergunta, assim, é só para a gente pensar mesmo, remontar um filme é pensar sobre essa história toda, né? E aquilo que foi feito e que foi deixado, aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito, foi deixado de lado, né? Que está lá, mas não foi, está lá no material, no arquivo, mas que não foi passado para frente. Então, assim, nem sei se é uma pergunta, é um comentário, lembrando de um filme do Jarmusch, que ele disse que o primeiro filme dele, que eu acho que nos anos 40 ainda, no País da Magia Negra, traduzindo para o português, foi o primeiro filme onde eu aprendi tudo na minha vida, inclusive aquilo que eu não deveria nunca mais fazer. Então, assim, vai ser interessante a remontagem da Festa da Moça, que, quando perguntei isso, o que o Vanzana está pensando de trazer de novo do que ele não fez naquela época que ele montou a Festa da Moça.
Só queria comentar que o Festa da Moça, assim como o Corumbiara, né, estão na plataforma no VOD, do Vídeo nas Aldeias, né? O Corumbiara está aberto, inclusive. O Corumbiara está aberto, mas o Festa da Moça também está lá. Eu acho que é um filme que nem todos talvez tenham acesso, mas podem, então, está disponível no VOD, videonasaldeias.org.br. Gente, barra loja. Tem alguém que quer fazer perguntas, breves comentários, juntar aqui. Então, vou passar para o Vansan responder a questão, comentar a questão do Rubi, né? Assim, não sei, não tem exatamente uma pergunta. Né? Também queria recomendar, gente, enquanto às vezes vocês se animam aí, recomendar no catálogo, a gente publicou uma entrevista com o Vansan, que tem uma parte dessa história do início do indigenismo também, dessa biografia do Vansan totalmente associada e atada à política indígena no país, né? A entrevista está publicada no catálogo do Fórum Doc, uma conversa realizada pelo Paulinho, pelo Paulo Maia e o Roberto Romero. Está disponível tanto no catálogo impresso, né, quanto no catálogo que está disponibilizado no site. Recomendamos muito que boa parte, né, dessa história do indigenismo do Brasil, no Brasil também pode ser acessada a partir dessas conversas. Pronto. Quer comentar, Sam? Despedir? Sim, a gente vai abrir, mexer um pouquinho no Corumbiara, porque traduzir aquelas coisas que não foram traduzidas ali. Né? Mas, quer dizer, na versão série, né, vamos estender e atualizar, né? Misturar hoje a situação e incorporar todas essas novas revelações que foram para a gente uma surpresa, né? Muito feliz. Né? A Carol também já é professora lá na Universidade da Paraíba, vizinha nossa lá, já marcando aí de... importante para vocês, ela claro. Isso é incrível, né? Quantos linguistas a gente conhece que não sabe falar a língua? E antropólogos. Ela realmente fala fluentemente, quer dizer, uma conquista, realmente acho que o alemão reuniu ali um corpo de colaboradores muito bacana, né? E vamos retrabalhar isso tudo. Sim, tem um podcast da Rádio Novelo, como é que chama? Não me lembro mais. Quem? Esse podcast chama Apresenta. Aí cada vez ele tem. Rádio Novelo Apresenta. Eu esqueci o nome. Depois do fim. Acho que é depois do fim. Depois do fim, né? Não tenho certeza. Depois do fim. Não é isso? E que foi muito bacana, porque eles me entrevistaram, tal, contei, e um pessoal muito sério, né? E ele passou 2, 3 meses me ligando toda semana, não, mas aquele detalhe, como é que foi mesmo, me explica, não sei o quê, eu fui conferindo coisinha por coisinha, não é? E aí, antes de lançar, eu falava, eu vou fazer uma proposta para vocês. Vocês anunciam, quem assistiu o podcast vai levar o link do Corumbiara para assistir, né? E a gente teve muitos retornos, muito bacanas, né? Então abriu para um novo público que estava descobrindo ali Corumbiara. Puxa vida, a gente nunca tinha ouvido falar nisso e tal, e foi muito bacana abrir e renovar o público desse episódio, né? Foi muito bacana. Você quer falar? Tá, falar daqui. Então, a última questão aqui para a gente encerrar, ou comentário. Não é bem uma questão, não, é só para dizer que
parece aquela máxima assim, né, que chega uma hora em que a pessoa certa não tem nada mais potente do que uma ideia do momento certo, né? Que acontece quando a pessoa preparada com a tecnologia e com a coisa, mas ela está desavisada do que está acontecendo naquele momento. E ela só vai entender o que se passou depois, quando ela se torna extremamente urgente, né? Isso me parece esses encontros que vocês têm tido, né? Desde que o Vídeo nas Aldeias começou, porque é mais ou menos aquilo que o Ruinô apresentou aqui também ontem, né? Que o genocídio foi o que aconteceu, mas ele não tem, se ele não tem descrição, ele não tem corpo, né? E ele não tem como ser, como existir, de fato, né? Como o Corumbiara demonstra, né? E como isso que vocês estão refazendo agora demonstra mais uma vez, né? Então, eu acho que é isso, né? Depois de um genocídio, o que a gente pode fazer? Contar a história, né? Ficar com o problema, né? O que a gente pode fazer diante de um genocídio a não ser contar a história, né? Que é, eu acho que vai de encontro totalmente com esse tipo de história indígena que vocês estão falando, que essas mulheres são capazes de fazer que essa etiqueta da indiferença, né? De suspender uma coisa que se passou antes, para acreditar num futuro, mas que ao mesmo tempo esse futuro é, como a Ailton Krenak fala, ancestral, né? Não tem como ter futuro algum se você não tem a história, né? Então, dei essa volta aqui só para dizer que eu acho que é isso, o Vídeo nas Aldeias, o Vansan e a Ana, e esse trabalho, é esse tipo de coincidência histórica que é uma pérola, né? Que acontece a ideia certa no momento certo. E só agradecer mesmo. E eu queria saber, só para não ficar só divagando, o que os passarinhos contavam para elas, porque elas conversam com os passarinhos. E só elas sabem. Só elas sabem. Então vocês não podem contar, porque elas sabem. Não chegamos lá ainda. Sim. Tá, então a gente queria agradecer mais uma vez, acho que foi muito rica essa, né, mais uma vez, como sempre, muito vivo, né, muito esse relato de vocês, que vocês estão acabando de chegar de lá, né, e esses encontros tão poderosos e marcantes, assim, que já estavam no filme Corumbiara, né, mas vocês reencontraram com o Marcelo, com o Alemão, com o Ari, né, não são só os indígenas, esses indigenistas, companheiros do Vansan há 40, 50 anos atrás. Uma história impressionante. Muito obrigado, Vansan e Ana. E é isso. Agora a gente tem que encerrar para a próxima sessão. Até a próxima.